E aí, tudo bom? Tá tudo tranquilo mesmo? Vocês estão estudando? Tem certeza que estão estudando? Vamos fazer o seguinte então. Semana passada a gente deu aí uma pincelada geral na estrutura do sistema respiratório. A gente falou aí sobre uma visão mais ampla, a questão da revisão de anatomia desse sistema, que não era nem para ter dado. Mas a gente falou dessa revisão de anatomia, para dar uma recordada que é importante. E aí nós trabalhamos com duas grandes patologias importantes, que é o desenvolvimento de asma e a própria questão da bronquite. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de outras patologias desse sistema respiratório. Então, sai dessa rede social, esquece esse trem de Instagram, tá? Desliga aí a Netflix, esse trem de Amazon Prime Video, tira os foninhos, pare de escutar o Spotify e vamos focar aqui, ó. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos trabalhar com a condição dessas patologias. Enfisema pulmonar é uma definição, é uma patologia, uma DPOC, uma doença obstrutiva crônica, pulmonar obstrutiva, que vai resultar diretamente aí de importantes modificações na estrutura distal dos bronquíolos, elas serão modificadas. E o que está realmente na estrutura distal do bronquíolo? O que fica lá na parte distal do bronquíolo, lá na frente? Os alvéolos, onde vai acontecer aí uma dilatação dessa estrutura alveolar, uma dilatação desses alvéolos, destruindo a sua parede. E claro que destruindo o alvéolo vai reduzir o processo de hematose. Vai reduzir um pouquinho o seu enchimento, seu recolhimento elástico e, claro, vai provocar sua hiperinsuflação. Ou seja, com a destruição dos alvéolos, tá, não haverá mais a hematose naquela região, o que vai comprometer todo o processo respiratório, toda a hematose daí para frente. Numa estrutura convencional, o bronquíolo na sua estrutura distal apresentando os alvéolos perfeitos e lindos, detonado alvéolos com lesões nas paredes alveolares, e claro que se essas lesões estão presentes, com as membranas destruídas, não haverá processo de hematose. E daí, mas qual é a complicação disso? Com menos alvéolos presentes, com uma quantidade reduzida, a pessoa vai ter que trabalhar muito mais com a respiração, vai ter que forçar muito mais para os que estiverem bons conseguirem suprir a necessidade do organismo com relação aí a essa quantidade de oxigênio que é necessária ao corpo humano. Então, nós temos aqui um exemplo disso. É causada basicamente, tá, pelo tabagismo. Existem vários fatores, mas o principal é o tabagismo, sendo incidente em homens com mais de 50. Obviamente por questões aí da nossa cultura social, em que homens fumam mais do que as mulheres. Tá? E isso faz com que eles, acima dos 50, tenham o desenvolvimento de um enfisema pulmonar. Importante também falar que ele pode estar presente em cidades poluídas, em cidades que apresentam grande quantidade de poluentes no ar, tem assim, dispersão de partículas, podem ser fatores externos, tá, com a questão do desenvolvimento, e pode ter até uma ligação com relação à estrutura genética. Mas as causas ambientais, a possibilidade da ventilação, a condição de ter a lesão pelas partículas dispersas na atmosfera é que vão provocar essa destruição nos alvéolos. Estrutura pulmonar sadia e os alvéolos sadios, porém com o uso do tabagismo e os seus diversos produtos, é que vão provocando essa lesão alveolar, comprometendo, alterando completamente a estrutura, levando a uma área de lesão pulmonar, levando a uma região de destruição dos pulmões. Como que o paciente vai manifestar? O que ele vai estar apresentando? Dispneia, porque ele vai ter uma hipoventilação, então ele vai ter esse quadro de dispneia, pode estar presente sibilo ao respirar, pela questão até mesmo do espessamento de secreções, ou pelo fato da estrutura de brônquios e bronquíolos não conseguirem expelir esse muco ventilatório, então ele pode ter o sibilo desenvolvido. O tórax vai estar abaulado, o tórax vai mudar sua formação, ele vai ficar inchado no seu formato, não é que ele vai ficar demasiado, não, inchado, destruindo as fibras elásticas e colágenas. Hipertensão arterial, o paciente pode ficar letárgico, pode ter tosse persistente, tá? Pode ter tosse prolongada por causa do enfisema, e uma tosse sem muco.
tá? Por causa do enfisema diretamente. Pode observar aí deformidade em unhas, causadas aí, claro, pela baixa oxigenação. O enfisematoso, a pessoa é magra, desnutrida, com a caixa torácica em formato de barril. A caixa do tórax fica em formato arredondado. Ela não terá, tá? Se eu ficar aqui de lado, aqui, ó, ela não tem essa parte reta na área anterior e muito menos retinha na área dorsal. O tórax do enfisematoso ele é arredondado, ele tem o formato de um barril. O doente é importante é um doente que vai realizar hiperinsuflação do pulmão, vai ter uma dificuldade muito grande na expiração e sempre vai parecer que ele está soprando. E por quê? Porque ele vai forçar essa entrada de ar, vai forçar essa saída, por isso que ele vai ter essa característica, por isso que ele vai desenvolver essa forma. O enfisematoso, com o seu tórax em barril, tórax, né? Abdômen não, tórax, aqui ó. Tórax em formato, em barril, ele é arredondado, ele não é planificado, tanto na parte dorsal quanto anterior, não. É tórax, tá? Não é abdômen, não. Não é abdômen, é tórax. Em formato de barril. O diagnóstico, ele vai ser feito por exames, que serão solicitados, e claro, pela sintomatologia, pelas manifestações clínicas, pela anamnese que vai ser feita. Entre os exames, aí pode ser exame de sangue, espirometria, imagem, e logicamente que a espirometria vai trabalhar aí com a função pulmonar, vai verificar aí a questão do volume, da velocidade de expiração, dessa potência de expiração que o ser humano pode apresentar. O tratamento é uma doença sem cura, o enfisema, mas o tratamento vai diminuir, vai amenizar um pouco os sintomas, e claro, tentando melhorar aí a qualidade de vida desse doente, melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aí pode ser utilizado broncodilatador para melhorar essa fluidez aérea, podem ser trabalhados anti-inflamatórios, se essa lesão desenvolver algum processo inflamatório no pulmão, então já vai combater diretamente, para não deixar agravar o quadro. Pode ser necessário fisioterapia respiratória, e quanto mais grave for o caso, mais intenso será, uma vez que a fisioterapia pode auxiliar a melhorar aí a condição da função pulmonar. E claro, evita problemas que podem surgir pelo acúmulo de secreções. Qual o problema que pode surgir se acumular secreção do pulmão, hein? Qual que pode? Um deles. Sei lá, o cara pode ter uma bronquitezinha, né, que vai obstruir os brônquios, pode ter uma pneumonia, né, por causa da secreção que estiver presente, um quadro inflamatório pode surgir. Então são complicações pelo fato dele estar desenvolvendo um enfisema. É uma condição degenerativa irreversível, tá? Não tem como recuperar os alvéolos destruídos, não volta, não tem jeito. Só que pode ter uma recuperação da função pulmonar, ela pode ser restabelecida. A medida mais importante é interromper o tabagismo, claro, e evitar a exposição a esses poluentes, evitar exposição ao que provocou o surgimento desse enfisema. Agora, quando o avanço é muito intenso, quando está assim, um quadro muito avançado, pode ser que seja feito um transplante pulmonar ou até mesmo uma redução dos lobos pulmonares, uma retirada de parte dos lobos pulmonares que estiverem danificados. É uma possibilidade. Isso vai de acordo com a avaliação do paciente, isso vai de acordo com o julgamento clínico que o médico fará com base nesse paciente. Quais são os nossos cuidados aí? O que a gente vai fazer com esse paciente? Não tem cura, tem que orientar. Então a gente mantém decúbito, em Fowler, porque a respiração dele será melhor. A gente vai trabalhar com um ambiente mais calmo, um ambiente mais tranquilo. Colocar o oxigênio por catéter nasal, de baixo fluxo, para manter ali uma quantidade de oxigênio satisfatória, uma umidificação de vias aéreas. Avalia o padrão respiratório do paciente constantemente e, claro, verifica a resposta motora dele. Verifica a questão verbal, se está consciente, se está movimentando, até mesmo por causa da oxigenação do sistema nervoso. Administre os medicamentos, pode ser broncodilatador. Anote no prontuário, registra, tá ali, ó, anota. Observe se o paciente vai ter sonolência excessiva, vai ficar inquieto, agressivo, com dor de cabeça, cefaleia, vertigem ou assíncope, porque pode ser aí indicativo de uma ausência de oxigenação no sistema nervoso central. Pode ser um indicativo
de um possível quadro de hipóxia no sistema nervoso, levando aí a uma possível isquemia do sistema nervoso. Então tem que ficar de olho para saber efetivamente. E claro que, somado a essas condições, você pode estar olhando aí a saturação desse paciente para acompanhar adequadamente como que está a oxigenação no seu sistema circulatório. Oriente o paciente para usar os medicamentos, trabalhe com as vias aéreas para elas ficarem impérvias, para melhorar a ventilação delas. Fala com o paciente para não deglutir o escarro, tá? Devido à característica, tá? De poder ter ali algum comprometimento no próprio processo ventilatório. E controle, claro, o sentimento do paciente que pode existir, crise de medo, vergonha, né? Pô, todo mundo vai ficar me olhando agora, tô com enfisema, tá? Dificuldade de aceitação, às vezes ele não vai querer, ele não vai conseguir caminhar direito, que ele cansa mais rápido, ele não aguenta. Então é bom orientar, é bom conversar. E nesse ponto, quando a gente trabalha com enfisema, tá, não é só a questão de orientar o paciente, mas é buscar ver aí as características que levaram a esse quadro de enfisema e sim, procurar com isso orientá-lo a mudar hábitos, a alterar os hábitos. E claro, família é importante nesse ponto. Então, turma, não sai daí. A gente continua daqui a pouquinho. Um abraço!